Primeiro, não desista dos sonhos. Eles são difíceis de realizar, não é só para o futebol, para todas as profissões. Mas para o futebol, a fila é maior, a concorrência é maior, né, gente? Todo brasileiro já nasce sonhando em se tornar um jogador de futebol rico e famoso, então não desista. É uma honra participar do programa de vocês. Eu acho que o tema que vocês estão trazendo é um tema muito importante. Poder falar um pouquinho da assistente social dentro das categorias de base é falar sobre a formação cidadã de crianças e adolescentes que sonham em se tornar um atleta profissional do futebol. Então, é uma honra. Eu tenho uma experiência muito legal no futebol, fui a pioneira aqui na capital a falar sobre as categorias de base do futebol paulistano. Ô, Silvana, e até para a gente contextualizar tudo isso que você contou aqui para a gente, de uma certa forma, às vezes confunde o trabalho de uma assistente social com uma de uma psicóloga, né? Porque a assistente social, ela acaba meio que abraçando, se torna uma mãe um pouco de todo mundo, né? Acolhe os atletas, muitas vezes as famílias também, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho disso, de como é efetivamente esse trabalho nas categorias de base. Bom, o serviço social nas categorias de base não faz o que o psicólogo faz, mas tem algumas técnicas que nós utilizamos que a psicologia também utiliza, como o acolhimento. Então, todo atleta que chegava, passava pelo serviço social, eu fazia entrevista, eu aplicava uma anamnese social, e nessa anamnese social eu envolvia todos os dados daquela criança, daquele adolescente, desde onde ela nasceu, quem são os pais, como que eles vivem, se são separados, se estão juntos, qual é a classificação econômica dessa família, se é uma família muito mais estruturada economicamente, menos estruturada economicamente, como é que é a escolaridade desses pais, como é que está a escolaridade desses meninos, porque muitos meninos vêm já com uma defasagem escolar, porque ficou atrás da bola e acabou repetindo, muitos meninos também ficam de um clube para outro, isso é muito comum. E quando chega até a gente, fala, onde você estava? Ele falou, fiquei 4 meses no Grêmio, por exemplo, 4 meses no Inter, depois eu vim para São Paulo, fiquei 4 meses, e a escola não deu para acompanhar, né? Não deu para acompanhar. Então, assim, a gente vai recebendo todas essas informações, a gente faz um diagnóstico social daquela anamnese, de como é o perfil socioeconômico desse menino, e a gente vai identificando alguns fatores que pode comprometer o comportamental dele e encaminhamos para a psicologia. Então, entrevista a psicóloga faz, a assistente social também faz. Acolhimento, a escutativa. E a escutativa ela é muito interessante, que o serviço social usa e a psicologia também. Porque o que eu vou ouvir é o que vai me dar bases para eu fazer uma intervenção, caso seja necessário. Legal, Silvana. Bom, na sua primeira e na sua segunda respostas, né, você falou muitas coisas que tem a ver com a pergunta que eu tenho para fazer. Você falou em sonhos, no final da sua primeira resposta, você falou também que muitas vezes a gente acha, né, que jogadores de futebol não têm problemas, porque estão realizando o sonho, porque ganham muito e tal. E é sobre mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Né? Não sei exatamente se é a sua área, como disse a Carol, às vezes a gente confunde um pouco o trabalho da assistente social com de uma psicóloga, mas o que eu queria saber de você, Silvana, se há um paralelo entre o ambiente, né? Assim, a gente tem como construir um ambiente favorável dentro de um clube de futebol, sem pensar no dinheiro que realmente, quando a gente fala de clubes grandes, obviamente, né? A gente sabe que a maioria da realidade dos jogadores não é essa. Mas quando um jogador está no clube grande e recebe um salário alto,
os torcedores, né? É senso comum falar, não, só o dinheiro motiva o cara, né? O cara tem que dar o carrinho porque ele tá ganhando 300 mil reais por mês, 400 mil reais por mês, mas às vezes o ambiente não é tão legal, né? Como que uma assistente social, como que o seu trabalho pode se encaixar para fazer, além do cara ter esse compromisso profissional, se sentir bem, né? Que é importante a gente se sentir bem no ambiente de trabalho. Olha, sua pergunta é muito pertinente mesmo. O que a gente identifica? Que é muito difícil lidar com as relações sociais dentro de um clube, mesmo no departamento profissional. Existe uma briga, né, constante de uma concorrência entre os próprios jogadores, que é natural, porque ninguém quer ficar no banco ou ficar fora do elenco. Então, isso já é uma crise. Então, como lidar com isso é uma dificuldade que a gente presencia. E aí vem o olhar do serviço social, muitas vezes, para passar para a psicologia e as duas profissionais trabalharem juntos. Como, por exemplo, eu já tive jogadores que tinham problema com a família. E problemas severos, conflitos severos, que eu tive que intervir, ir na casa, fazer todo um trabalho para identificar qual era o papel social de cada um naquela composição familiar. E aí, o que eu fiz? Enquanto eu trabalhei a família, a psicóloga foi e trabalhou o atleta, para que ele soubesse, vamos dizer assim, se proteger um pouco mais de fatores externos que atrapalhavam o rendimento dele. Então, quando o atleta identifica que tem uma profissional preocupada com essa família, está tentando colocar cada um no seu cantinho e todo mundo junto, e uma psicóloga vai trabalhar com ele, olha, como lidar com essas emoções para que o rendimento não caia, a possibilidade da gente ter vamos dizer assim, um grupo mais forte, a gente conseguir ver os atletas renderem é muito maior. Agora, esse ambiente a gente precisa identificar, quando muitas vezes eu tenho uma proposta com os atletas, que é assim, às vezes eles reclamam da comissão técnica, isso é muito comum também. Poxa, se eu não estou lidando com ele, ele fala uma coisa, eu não entendo, ou ele não me entende, ele não percebeu a posição que eu jogo. Aí eu pergunto, você quer que eu seja uma mediadora desse diálogo entre você e o treinador, por exemplo? Sem que haja nenhum conflito, nenhuma perseguição, porque a gente sabe que o ser humano está aí, né, gente? O ser humano tem pessoas mais vaidosas, tem pessoas menos vaidosas, tem pessoas que aceitam um diálogo, uma intervenção de uma mulher, né, gente? Uma mulher no futebol, que conhece um pouco mais que eu, peraí, o que ela vai? Ela vai me ensinar o quê? Ela vai me ensinar a conversar com o atleta? Às vezes é o contrário também. É disponibilizar para o outro a possibilidade dele ser escutado de uma forma diferente. Então, isso é muito importante. Isso o serviço social faz. E nesse conjunto de ações, é óbvio que a psicologia entra aí, vai fortalecendo cada vez mais essas possibilidades de buscas que esses atletas vão, né, nesse encontro de se tornar um ídolo aí de um clube grande brasileiro, com possibilidade de ir também para fora do país. Silvana, eu vou estender um pouquinho essa pergunta do Vinícius, porque aí a gente foi para o futebol profissional. Eu queria saber qual a aceitação do atleta profissional quanto a isso. E uma segunda pergunta é, até quando os clubes mantêm essa assistência ao atleta? Aí pensando na base, porque são milhões de garotos que, assim, uma porcentagem muito pequena vai conseguir se profissionalizar, uma porcentagem ainda menor vai conseguir ganhar valores expressivos. O clube, até quando? Pega um moleque de 15, 16, não serve mais, libera esse moleque, ele para o atendimento, ele para a formação do atleta? Olha, Samuel, vou ser sincero, eu sou contratada para trabalhar naquela instituição. Não dá para a gente se estender, a gente não tem perna. Mas uma coisa eu gostaria de ressaltar. Quando eu iniciei em São Paulo, eu era a primeira. Eu fui a primeira. Hoje, nós temos no Brasil 70 assistentes sociais nos clubes de futebol. Nós temos no Nordeste, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos no interior de São Paulo, nós estamos aí em Pernambuco, você entende?
Eu tive um privilégio, eu não sei, eu acho que a forma com que eu trabalho, sempre fui muito aceita na equipe profissional. Eu tenho histórias com jogadores profissionais assim que eu vou guardar na minha caixinha, na minha lembrança eternamente. Eu tive um exemplo de um jogador muito sisudo e ele não conversava quase. E um dia falaram para mim, Silvana, a gente percebe que ele precisa de ajuda. Vai lá na casa dele e resolve, eu acho que é problema familiar. Isso daí acontece muito. A comissão, a gerência, vem trazendo fórmulas para a gente, olha, faça assim, faça assado. E eu olhei e falei assim, não, eu quero atendê-lo aqui, eu quero pedir permissão para trabalhar com ele. Porque se ele falar que não, eu não vou trabalhar. É uma questão ética. E eu chamei esse atleta profissional, conversei, falei para ele, eu estou à disposição, meu objetivo aqui é te ajudar a sua família, você chegou há pouco tempo aqui, a gente sabe das dificuldades que vocês se encontram para se instalarem, para se adaptarem numa nova cultura, vocês largam tudo também. É uma coisa interessante que eu tenho muito respeito para o jogador de futebol, porque não é fácil, nem para ele, nem para a família, cada hora estar num canto. Né? Não criam raízes. E eu falo uma coisa também que me deixa muito chateada, é que eu atendi atletas que falavam assim, hoje a minha irmã está casando. Eu nunca apareci numa foto de festa das famílias. Né? Então, a gente olha somente o cara que está lá com o número no campo e uma posição. A gente não olha para o ser humano, né? A gente não olha para essa criança, esse adolescente, que hoje é adulto, que perdeu essa fase maravilhosa da vida, que é a adolescência. A base hoje está sendo muito bem assistida. E assim, é interessante trazer para vocês que o serviço social não está em lei nenhuma, nem no Pelé, nem na lei Pelé, em nada, nem no certificado de formador. Tá? A pedagogia, a psicologia. E hoje, a maioria dos gestores identifica que a questão social vivenciada na vida da criança e do adolescente brasileiro está dentro do futebol, não é o contrário. O futebol tem que olhar para essa criança e adolescente que busca a base, que busca essa formação, como a criança e adolescente brasileiro, que vem cheio de problemas, que vem com uma família que muitas vezes todos estão desempregados, com falta de uma educação formal adequada, que vão em busca também da ascensão social. O serviço social entra nesse contexto aqui, aí dentro do projeto ético-político do serviço social, é a garantia dos direitos da criança e adolescente para que ela não sofra nenhuma pressão psicológica além da conta, porque pressão todos nós sofremos, né? Que não tenha nenhum maus tratos com a própria comissão técnica. A gente sabe que tem muitas pessoas preparadas para esse cenário de formação, mas tem gente que ainda não. Identificar se o clube não está violando nenhum direito das crianças e do adolescente preconizado pela Constituição Federal, pela ECA, pela Lei Pelé e pelo certificado de formador. Então, o serviço social entra exatamente nesse contexto para falar assim, olha, isso pode, isso não pode. Vocês entendem? Então, nosso trabalho é aceito, não porque a gente é a mãe de todo mundo. Quando o atleta de formação e a família, assim como o profissional, identifica que essa pessoa é ética, que a pessoa entra nesse cenário para tentar ajudar, para minimizar algumas coisas disfuncionais que nem eles sabem que aquela disfunção pode trazer um prejuízo para eles. E é nesse cenário que o serviço social atua. Mas, Silvana, o que eu queria saber a gente falou muito sobre atletas, né? O trabalho direto com atletas, mas no caso de dirigentes, dos técnicos, como que funciona o trabalho da assistente social? Você disse que trabalha para o clube, né? Que não tem como trabalhar quando o atleta sai do clube, na resposta para o Samuel, mas às vezes também pode ser que vocês identifiquem problemas, né, no técnico, no dirigente, e quando vocês identificam esse problema, como que é o trabalho do assistente social? Vocês chamam eles para conversar, eles aceitam bem essa conversa? Como que funciona isso? Nossa, Vinícius, eu vou te falar uma coisa, sua pergunta também foi excelente. É muito difícil estar no cenário masculino
e uma mulher que não está preocupada quem vai ser revelado. A gente não pode entrar num clube achando assim, olha, eu estou junto com a comissão técnica, a gente tem que trazer vários títulos. Não, não. Mas você vai trazer na comissão técnica para um olhar mais humano e um olhar balizado nas questões jurídicas do desenvolvimento humano da criança e do adolescente. Quando você sabe se fundamentar e mostrar que a comissão técnica, principalmente da formação de base, precisa se apropriar mais dessas questões jurídicas, que não dá para tratar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, humilhar, liberar. Nós falamos agora há pouco de liberação. A liberação, eu fiz um protocolo no Santos Futebol Clube e em outros clubes. Eu falo assim, ninguém libera nenhum atleta sem antes passar pela reunião. E essa reunião, Vinícius, muitos meninos, eu tenho um menino fora do país que fala para mim, quem me salvou foi a tia Silvana. Eles brincam nos grupos aí que a gente tem, porque estava passando por uma situação muito difícil, atletas que não rendiam, e eu tive que chamar a comissão e falar, olha, eu estou atendendo, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho mais de tolerância, vamos aguardar até o final do ano, não vamos mandar embora agora no meio do ano, não, porque está passando uma fase difícil, o pai está adoentado, o avô adoentado, tinha várias questões de cunho social que merecia ter um olhar mais humano e pensar que aquele adolescente que vai em busca desse sonho, ele traz esse problema com ele. Muitos são criados somente pelas mães, pelas avós, muitos são criados por pais, tem atletas que hoje estão no profissional, que foi criado somente pelo pai, a mãe abandonou. São vários fatores sociais que apresentam, que a gente, quando leva para a comissão técnica, eu sempre falo para o atleta, eu posso conversar com a comissão técnica sobre o que está acontecendo com você, para a gente poder estreitar esse canal, melhorar essa relação, e ele te dá uma oportunidade? O atleta fala que sim, eu vou e converso com a comissão técnica sobre a situação, como é que está. E quando eu vejo uma postura que não é adequada, olha, Vinícius, eu abordo de boa e vou te contar uma coisa. Eu tenho treinadores que até hoje me ligam. Sil, eu estou com um problema aqui, me veio você na cabeça de uma situação que a gente já passou junto. Então, é um cenário difícil para as mulheres. Mas quando eles percebem que você tem conteúdo, que você tem proposta, que você sabe o que você está fazendo, olha, tudo que eu falar vira lei. Eu até brincava, eu falava, gente, que legal vocês terem aceitado essa proposta que eu trouxe para vocês, o grupo, dessa visão que a gente tem que ter desses meninos. Por exemplo, a categoria sub-15 é uma categoria muito importante para o futebol. Sabe, é o divisor de águas. E com 15 anos, fala para mim aqui, gente, quem não aprontava todas? Eu aprontei, eu assumo, eu não fui santa. Quando eu olho para esse adolescente, eu olho e falo, ei, peraí, atira a primeira pedra quem nunca morreu de amor. Atira a primeira pedra quem nunca aprontou nessa vida. Aí, a comissão vai olhando e falando, é verdade, eu tenho que mudar essa postura. Então, eu vou ser muito sincera, eu nunca encontrei dificuldade no meu trabalho, porque eu sou muito assim pontual naquilo que eu acredito. E quando eu acredito que para formarmos pessoas, nós temos que olhar primeiro para a cidadania delas, para os direitos constituídos, para os direitos fundamentais, para os direitos sociais, fica tudo mais fácil. O mesmo direito que é para mim é para você, é para aquela criança, é para aquele adolescente, é para aquela família que está junto com essa criança e adolescente buscando esse sonho. Não é só para a comissão técnica ou só para a assistente social. O país é nosso, a sociedade é nossa, né? Ô, Silvana, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria, com tantos anos de experiência, né, com categoria de base, uma das pioneiras aí, foi muito enriquecedor tudo isso que você falou para a gente, até para quem acho que não trabalha, a passar a olhar o serviço da assistência social e os atletas de uma forma diferente, né? Como os meninos aí colocaram, a gente olha eles muito como máquina, muito como tem que se dedicar, e a gente esquece um pouco esse lado humano. Então, eu queria pedir para você deixar um recado para os meninos que estão nas categorias de base, que vão ver a gente, por toda a sua experiência, o que você poderia falar para eles? Olha, eu vou falar o que eu falo para vários. Primeiro, não desista dos sonhos.
eles são difíceis de realizar, não é só para o futebol, para todas as profissões. Mas para o futebol, a fila é maior, a concorrência é maior, né, gente? Todo brasileiro já nasce sonhando em se tornar um jogador de futebol rico e famoso, então não desista. Mas que eles possam conseguir se tornar um atleta sem sofrer nenhuma violência, não sofrer violência sexual, como a gente está vendo hoje, que é a campanha do Sindicato de Atletas, que está aí há anos, a gente já entrou mais de 70 clubes, mais de 70 palestras falando sobre a questão do abuso sexual. Ele não precisa passar nenhum tipo de humilhação, ele não precisa pagar para se tornar um atleta profissional também. Atleta não paga, é a campanha do Sindicato de Atletas. São todas as campanhas que a gente utiliza no sindicato, são campanhas que não é só para o atleta adulto, né? Para o atleta formado, para criança e para adolescente. Se ele perceber que alguém está violando seus direitos, que ele entre em contato ou com o Sindicato de Atletas. O Ministério Público do Trabalho hoje tem um trabalho muito interessante. Eu faço parte dos grupos de trabalho. A gente discute a questão da exploração do trabalho infantil no esporte. Nós estamos discutindo o abuso sexual no esporte também, junto com o Ministério Público do Trabalho. Hoje eu faço parte da comissão, junto com a Anaíra, minha coordenadora, Comissão Municipal de Enfrentamento do Trabalho de Exploração Infantil no Esporte. Enfim, gente, para se tornar um atleta profissional de futebol, não precisa sofrer nenhum tipo de violência. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Silvana Trevisan. Ela é assistente social do futebol, trabalha no Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo. Essa é a nossa primeira entrevista sobre um especial de categoria de base aqui no nosso país. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Ô, Vinícius, tá tudo bem aí? Tivemos uma queda de luz, né? Eu tive vontade de rir quando o Vinícius se começou. Eu tava doido pra comentar e eu, tipo, quieto, deixa ela terminar. Deixa eu ver se a Carol vai falar alguma coisa.